Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast, o RSB Cast, com oferecimento da imobiliária RSB. Eu sou o Robson Baltazar, corretor de imóveis. Aqui comigo está meu colega comentarista Júnior Silva. Bem-vindo, Júnior. Fala pessoal, estamos aí para um bate-papo legal. E hoje a gente está com um convidado muito especial aqui da nossa região, da cidade de Passo de Torres. Uma fera, o cara que ilustra, né, as empresas da nossa região aí do sul de Santa Catarina e do norte do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo aqui, Luiz Gonzaga, né, da Letrel. Boa noite, Robson. Boa noite, Júnior. Obrigado a todos aí pelo convite, né? E vamos para esse bate-papo aí para descobrir minha primeira vez também. Eu já deixo o aviso para descontar as mancadas. Pô, então é bacana, né? Porque é o primeiro nosso também. Tá fazendo aí a abertura aí do primeiro podcast, né? É a estreia de todo mundo, então tá tudo em casa. Então tá bom, então vamos lá. A ideia, o objetivo do podcast é tá aí agregando, né, para as pessoas que estão ingressando tanto no mercado de trabalho e que estão entrando no ramo do empreendedorismo, né, que querem descobrir um pouco mais como funciona a vida, o dia a dia do empresário e, enfim, saber um pouco mais dos bastidores ali, né? Tá? Luiz, então, assim, a gente queria que tu contasse um pouco mais para a gente, né, um pouco mais da tua história, como tu chegou a Passo de Torres, se tu é morador, se tu nasceu em Passo de Torres, se tu é da nossa região. Conta um pouco mais sobre como tu chegou até aqui, tua trajetória. Vamos lá. Eu sou natural de Sombrio, cidade vizinha aqui. E filho de agricultor, né? Meu pai e minha mãe. E uma das coisas que sempre me chamava a atenção era o fato que a gente plantava na terra dos outros. E isso sempre me incomodava, porque a gente estava sempre dando um terço do que a gente ganhava para o dono da terra. Então, eu sempre chamava muito interessante a questão do comércio. E desde pequeno sempre me interessou muito o comércio. E é onde eu fui buscar me especializar. Comecei, acho que na parte de restaurante. Trabalhei alguns anos em Criciúma, Termas de Gravatal. Até que um belo dia, alguém falou de Passo de Torres. Plantou a semente, alguém plantando a semente. Nunca tinha ouvido falar, não conhecia. Conhecia Torres, né, que todo mundo conhece, mas Passo de Torres não conhecia. Então, me fizeram uma proposta de um comércio comprado aqui, era um bar bem tradicional, um bar de pescador, e me deu curiosidade. Fala para nós o nome aí, só para refrescar. O nome era Bar do Luiz, né? Não podia ser mais simples. Eu particularmente, eu conhecia, né? Bar do Luiz. Essa foi boa. Antes de chegar na aula, passava ali para comprar um lanche, alguma coisa. Mas a parte mais interessante foi quando eu cheguei em Passo de Torres. Eu vim com um antigo gerente lá do restaurante onde eu trabalhava, e a gente entrando ali pela rodovia, e daí eu olhei aqueles prédios, um monte de prédio no meio da cidade, assim, eu digo, não, mas Passo de Torres é grande, né? E o gerente ficou bem quietinho, né? Porque ele não falou que era Passo de Torres e também não negou. E daí quando a gente chegou, não, era Torres esse prédio. Passo de Torres ali tinha... Só tinha um rio no meio. E para chegar lá tinha que ser de balsa ainda. Balsa. E nós tínhamos a famosa Ponte Pêncil também, que hoje, né, a gente está com ela desativada. E então cheguei em Passo de Torres, conheci. Vi aqui uma cidade muito próspera na época. A pescaria era farta, o bar onde eu vim olhar, ele tinha muito movimento. Era uma cidade de pescadores, vamos dizer assim. O turismo ainda era bem fraco, isso foi em meados de 98. 98, nossa, bastante tempo, né? E tem um detalhe também interessante, eu vim comprar um bar e eu era de menor. Olha só, o cara tinha visão, né? Não, mas hoje em dia não tem como fazer isso, né? Mas não tinha como fazer naquela época. Quem eu agradeço hoje? O meu pai e minha mãe. Eles toparam um desafio muito grande, porque eu não podia assinar nada, eu não podia ter o bar. Então, eles moravam em Sombrio ainda, e eu convidei eles para vir morar em Passo de Torres. Uma história que engraçado, né, cara? Tipo,
às vezes as pessoas falam e tal, né, do sentido quando o cara tem a visão do negócio. Querendo ou não, tu foi um cara que tu desafiou, né? Assim, para chegar aqui, não conhecia bem o local, mas já veio com a ideia de empreender, né? Chegou aqui já com a visão já ampliada para trazer algo, querendo trazer um diferencial para a cidade também. Aí é que tá, só abrindo um parênteses, a pessoa quando tem uma visão de ser empreendedor, de abrir um negócio, parece que já vem de berço, de criança, né? Tu cresceu, tu estava dizendo, né? Tu cresceu aquilo, vendo teus pais e tal, e tu pensou em fazer lá quando já era criança, pensando em fazer algo diferente, daí de menor já quis empreender a primeira vez, já comprando um bar. Já começou radicalizando, né? E uma coisa muito interessante, porque a visão que eu tinha naquela época era realmente de coragem, porque eu tinha experiência de desde os 14 aos 17 ali, com um restaurante, mas assim, eu não poderia assinar, não poderia fazer nada. E meus pais vieram junto comigo e fizeram a parte burocrática, vamos dizer assim. Sim. Mas o que movia eu e a coragem de vir, eu acho que ela estava no fato de eu poder errar e começar tudo de novo. Eu acho assim, muitos jovens esquecem desse poder que eles têm. Eu acho assim, quando tu está no início da carreira, todo mundo dá tropeções. Isso hoje, se eu for começar um novo negócio, a gente não começa a 1000 por hora. O cara tem que começar ali devagarinho, a gente tem que aceitar os erros e aprender com eles. Então, foi essa coragem de poder errar e me permitir errar, né? Que eu acho que me deu coragem para tocar. Isso foi muito legal, porque aqui eu plantei as raízes, vamos dizer assim. Verdade. Chegou na cidade de Passo de Torres, tinha quantos anos, mais ou menos? 17, por 17 aí. anos, então. Ainda estudava. Estava fazendo terceirão ainda. Entendi, bacana. E, então, no caso, isso que essa inspiração, te puxando para o lado do empreendedorismo, isso então, tu acredita que já nasceu contigo? Alguém te inspirou? Como que nasceu isso em ti? Tu foi incentivado por alguém? Cara, incentivado, eu acho que eu tive o apoio dos meus pais, mas incentivado eu não lembro de uma pessoa específica. O que eu lembro muito bem, de eu querer sair da situação que nós vivíamos. Na verdade, esse foi não era uma situação ruim, entendeu? Mas o motivador foi a situação, né? Não era uma situação ruim. A gente tinha uma boa terra, a gente plantava, tava uma vida simples, mas a motivação era querer algo melhor, buscar crescer profissionalmente. Então, aonde a gente fui buscar fora, vamos dizer assim, fora da agricultura. E eu vim parar no comércio. Veio parar no comércio, cara. Nossa. E quanto tempo, mais ou menos, Luiz, tu ficou com o bar até tu virar a chave pro lado, digamos assim, da comunicação visual? Como é que foi essa tua transição, essa tua trajetória? Robson, Júnior, eu acho assim, eu fiquei mais tempo do que eu queria. Até porque a gente sempre teve aqui no Passo de Torres, a gente esperou por muito tempo uma promessa de uma ponte. Então, eu vim do ramo de restaurante, então eu tinha muita vontade de ter um restaurante, de colocar algo no sentido mais turístico. A gente esperou por muito tempo, até porque hoje eu tenho a empresa ali, o terreno ao lado, eu já comprei com intenção de sair a ponte, nem tinha ponte. Entendi. Então, tu já pensava, tu já veio visando as promessas, enfim, de infraestrutura dentro do município, tu acabou adquirindo aonde tu tem hoje a tua empresa, seria... Pensando num restaurante. Com esse intuito, então. Fazer um restaurante ali. Isso, seria ali mais na esquina, mas essa foi a primeira iniciativa. Olha, foi na época assim, e o investimento em terrenos, ramo imobiliário sempre cresceu muito em Passo de Torres. Sim. Então, era uma das coisas que me chamou a atenção e o fato de ter uma ponte, que a gente não tinha ponte de ligação, eu investi ali. Só que a gente esperou muito tempo. Não sei se foi só isso e outras coisas na vida também. Eu fiquei 11 anos com o bar daí. Aí, sempre ia a Sombrio fazer a parte de adesivos, a fachada, sempre tentava inventar alguma coisa para o bar. E conhecia o ramo de comunicação visual. Entendi. E aí foi aonde começou a te chamar a atenção. Começou a chamar a atenção. Te atrair,
Mas aquilo te atraiu de certa forma porque tu viu uma oportunidade de negócio ou foi mais porque algo que, por ser uma fachada, por ser algo que embeleza, assim, que traz um diferencial para os ambientes que te chamou a atenção? Eu acho que o início foi porque eu sempre tive um traço de desenho. Então, assim, algumas coisas que eu fazia, eu desenhava primeiro para depois executar, isso no papel. E aí, quando conheci a comunicação visual, tu ter a oportunidade de idealizar, imprimir aquilo que tu imagina, Entendi. então me chamou a atenção. Um amigo meu, o Anderson, ele tinha uma empresa de fazer adesivo. Todo mundo acha que eu comecei com placa. Não foi com placa. Foi fabricando adesivo para caminhoneiro, vamos dizer assim. A gente fazia os banners, tinha um pessoal que vendia, era muito... Fazia aquele adesivo para caminhão, no vidro da frente, ali que o pessoal coloca. Tudo, decalque em carro, aqueles adesivinhos lateral de carro. Bacana, cara. Todo aquele tipo a gente fazia várias pastas e é onde o pessoal vendia. Muitas noites depilando adesivo ali. E o adesivo chama a atenção, né, cara? Não sei, pelo menos eu... Desde quando era criança, parece tudo que é adesivo, assim, o cara, aquilo te chama a atenção, não sei. É que na verdade o adesivo ele te comunica contigo, né? A pessoa que, por exemplo, põe um adesivo num caminhão ou em qualquer lugar, ela quer passar uma mensagem, ela quer se conectar com a outra pessoa que está olhando aquilo dali, né? Então por isso que chama a atenção. Acredito que seja isso. Escutando a tua história, o porquê que tu foi para esse ramo da comunicação visual é bacana porque tu queria passar para o papel aquilo que tu estava imaginando para transmitir para as pessoas aquilo que tu pensava, né? Então bacana, bem legal, verdade, né? Verdade. Hoje não continua sendo muito diferente, só que hoje a gente tem que pegar a ideia que está na cabeça do cliente, passar para o computador Verdade. e depois executar. É um pouco mais difícil. Mas, e ali foi que nasceu, só que, assim como qualquer ramo, a gente tinha algumas dificuldades, e eu comecei a ver a necessidade de alguns amigos e clientes aqui de Passo de Torres de ter publicidade, de ter uma propaganda. Eu lembro o Douglas, era técnico de edificações ainda, da DZ Urbaniza, e ele foi um dos primeiros clientes, e a gente fez placas de obra para ele. A gente também tem ali... Então, eu peguei um notebook e, às vezes, eu saía a visitar o comércio local e depois ir para casa, varar a madrugada, aprender nos programas e executar os projetos para depois, durante o dia, poder trabalhar. Não tinha tanto funcionário, era eu e mais ele só. Mas isso só para o pessoal entender. Isso veio depois que tu já tinha, digamos, fechado o bar e tu já tinha dado início nesse projeto de comunicação visual, ou tu levava paralelamente isso? Ótima pergunta, Robson, porque essa parte eu pulei. Eu já tinha ficado 11 anos, então aquilo era muito maçante, muito sábado, domingo, feriado, aniversário. Eu sempre estava durante a noite, sempre trancado no bar, vamos dizer assim. Porque bar funciona das 8 à meia-noite ou às 2 da manhã, depende. Quase então, igual no hospital, né? Foram 11 anos que foram bem puxados. Então, eu decidi mudar de ramo. Só que eu sempre fui uma pessoa bem cautelosa. Né? A história aquela das canoas, o cara até pode andar em 2 canoas por um certo tempo, mas em um certo momento tu tem que escolher, porque senão o rio te derruba. Então, eu fui andando ali com o bar e com a comunicação visual. Eu acredito que eu tenha ficado de 6 meses a 1 ano. Entendi. Até quando eu disse, não, agora eu consigo viver de comunicação visual. Quer dizer, foi no momento que tu viu que tu já conseguia te desconectar daquele primeiro empreendimento que tu tinha e tá te destinando ao que tu tinha já, digamos assim, uma visão do que seria o teu futuro negócio, seria isso? Exatamente. E aprendi muito, pesquisei muito no início, né? Estudei muito no ramo de comunicação visual para poder entender e ver de que forma funcionaria melhor. E eu vi que tinha uma perspectiva boa para a região, para Paços de Torres, e eu chego a dizer que é uma das primeiras fachadas que a gente fez até hoje, ela existe. É numa empresa fechada, é a fábrica de ossinho que tinha aqui, a Snack Dog. Sim, me lembro. Se eu não me engano, passar hoje lá, a fachada ainda está lá. Ainda está lá.
Que bacana. E foi uma das primeiras. Então, esse é um ponto importante. Assim, ó, no início, ele é muita dedicação, é muito suor, é muito trabalho. Então, acredito que isso fez a diferença. E entender bastante daquilo que a gente faz. Ô, Luiz, perdão. Não, eu só ia perguntar, porque hoje em dia é mais fácil a gente ter acesso ao aprendizado, né? A curso e tal. Hoje em dia está disseminado, tu dá um clique no Google ali, aparece 1.200 pessoas querendo te vender um curso. Né? Mas na época, cara, como é que foi esse teu processo de aprendizado de transição do bar para a parte de comunicação visual? Porque eu acredito que era mais difícil assim, né, o acesso, né? O conhecimento ele sempre teve disponível de diferentes formas, eu acho. A gente tinha disponível às vezes um PDF do fabricante do software que tu tinha que pegar e ler muito, tu não poderia, vamos dizer assim, pular. Vídeo nem pensar. Pouquíssimos. Não, até existia alguma coisa. Tinha, não, estava começando o pessoal. Mas o próprio manual do software, a ajuda que vem no o manual de instrução do... Vamos dizer assim, isso eu li muitas vezes. E tutoriais que daí começaram a surgir depois. Então, dicas, às vezes o cara com um colega, com um concorrente, a gente vai... Isso lá no começo, depois não, depois as coisas foram melhorando, depois começou... Porque eu penso assim, porque comunicação visual tem que ter criatividade, né? Tem que ter alguma ideia, alguém tem que pelo menos te dar uma inspiração, de onde vai tirando a inspiração, né? E antigamente o acesso era mais difícil, por isso é minha curiosidade, na verdade. Né? Mas a dificuldade era um pouquinho maior, hoje o acesso hoje... ao conhecimento ele é muito, está na palma da mão, como a gente diz, mas naquela época... Estava lá disponível, só que tinha que procurar um pouco mais. Legal. Ô Luiz, tá, e isso para ti foi um dos principais desafios, digamos assim, para te iniciar nesse projeto? Seria a parte de aprender a fazer o trabalho, ou tu teve algum desafio que tu achou muito maior do que esse? Por exemplo, para te poder iniciar a tua trajetória. Eu acho assim, esse aprendizado não foi, eu acho, o desafio maior, porque sempre quando a gente gosta e tem um foco muito definido, tu se torna parte do processo. Tu cresce junto. Acho que foi assim. Hoje, por exemplo, eu não teria paciência para tirar a carteira de habilitação. Mas quando eu tirei a minha carteira de habilitação, eu não tirei 10, mas... Sim. Então tu tem que estar envolvido. Carteira também, né? Eu digo isso, tu tem que estar envolvido com o processo. E eu acho que daí o aprendizado fica um pouco mais fácil. Se tu não está envolvido, e naquele momento que eu estava botando a empresa de comunicação visual, eu estava totalmente envolvido ali. Eu estava respirando aquele ar. Então, onde as coisas foram fluindo. E dali a gente foi crescendo, eu vi a perspectiva de investir em equipamentos, né? A gente teve dificuldades... De repente o pessoal não sabe, mas o local onde eu e o Denis trabalhava, a gente começou numa garagem sem telhado. Não tinha telhado. Pô, que bacana, cara. Não tinha telhado. Não tinha telhado. Quando tu começou... Era dele a garagem. Não, era dele. Era do meu sócio a garagem, sim. Mas não tinha telhado. Não tinha telhado, não tinha nada. Era o contrapiso e as paredes. Cara. Legal, um dia de chuva, né? Olha só. Mas aí que tá. Daí a gente usava o quarto dele. Daí a gente pai conseguiu umas telhas lá e a gente fez a cobertura e paguei umas contas de luz atrasada que tinha. Isso ficava na cidade do Passo mesmo. Aqui em Passo de Torres. Bacana, cara. Pertinho ali do correio, dos Correios. E o maior desafio, Luiz, assim, para ti no início, é o que todo empreendedor fala, que é o custo, provavelmente, para quando a pessoa que começa do zero, né, se torna o custo, né, o aporte que tu tem que fazer para iniciar, a aprendizagem, o que é? O que tu considera o mais difícil, que tu considerou, aliás, o mais difícil no teu início do teu projeto? Eu acho assim, a falta de crédito e investimento é uma das dificuldades que pesa bastante. Porque com o conhecimento tu consegue crescer sempre, só que ele vai bem mais devagar. Tu vai ter que buscar conforme tu ir construindo. Tu vai construindo o avião enquanto pula do penhasco, vamos dizer assim. E foi assim porque é muito interessante. Às vezes eu digo sempre assim, olhar para uma pessoa e ver o quanto ela tem.
mas isso às vezes não importa nada. Tu tem que saber de onde ela saiu, aonde ela está, o que ela construiu. Porque uma pessoa às vezes que nasce rica e perde milhões, por nada continua rica ainda. Qual é o crescimento dessa pessoa? E a gente também não tem só a parte do dinheiro, também tem o crescimento pessoal, o crescimento, acho assim, espiritual que a gente tem, amadurecimento. Amadurecimento, isso, na verdade, né? Quando eu era jovem, eu errei muito, como eu disse, né? E dei muito soco em ponta de faca, como se diz, mas eu acredito que eu fiz boas escolhas e trilhei um bom caminho, então isso fez a diferença. Mas pesa bastante a questão financeira ali para ti, porque o erro ele custa caro. O erro dentro de uma empresa ele custa caro. Para ti, então, seria o maior desafio que tu encontrou foi a parte do financeiro, então, para, digamos que... Alavancar a empresa. Alavancar, né? Na verdade. E que legal, cara. Eu lembro que... Eu não lembro direito o ano agora, não vou lembrar, mas eu acredito que eu fui um dos teus primeiros clientes, eu acho, ou não? Ali no início, quando tu estava lá na entrada, ali onde ficava bem na entrada de Passo de Torres ali, né? E eu lembro, cara, e uma situação que sempre me chamou muita atenção, e até hoje, que isso acho que é um perfil do Luiz, né? Foi o atendimento. Isso, então, às vezes as pessoas pensam que não, que às vezes mostrar o interesse. Eu chegava lá no Luiz, às vezes, com um trabalho que era, poxa, pequeno, que para ele nem sei se valia a pena fazer. Mas sempre ele estava disposto a atender, a me dar atenção que realmente, não sei se merecia ou não pelo trabalho que eu queria fazer, mas eu acredito que ele me tratava de igual para igual. Se chegasse alguém que queria fazer um grande trabalho, eu chegava lá querendo fazer um trabalho pequeno, ele me atendia da mesma forma. Bacana. Então, sempre foi algo que me atraiu muito na tua empresa, que é a questão do atendimento. E tu não mudou isso. Isso eu acho que é uma coisa tua que é muito bacana, cara, muito legal, porque às vezes tem empresário, cara, que o cara ganha uma lãzinha, né? E então o cara já muda e tal. Já não atendo mais aquele cliente, ou já não falo mais com aquele. Enfim, ele acha que porque cresceu um pouco, que algumas coisas ele já não precisa mais fazer. E tu particularmente, eu cheguei outro dia lá, né? Tipo assim, a empresa dele hoje, cara, um espetáculo, né? Não conheço uma empresa maior do que a dele. E eu cheguei lá, ele estava atendendo no balcão, normal, tipo, com o time, fazendo, né? Aquilo ali, eu acho que aquilo inspira o time, inspira as pessoas. Quando eu te vi ali, depois dessa ainda comentei com a minha esposa, Monique. Falei, eu digo, que legal, olha só, o cara é o dono da empresa, tem um monte de cliente para atender fora, é o cara que faz o comercial, mas estava ali dando todo o suporte. Eu cheguei e falei direto com ele. Legal. E eu acho que isso hoje em dia, né, pro ramo, pro empreendedor em si, eu acho que às vezes falta um pouco de humildade. Então isso é uma coisa que eu acho que toda empresa deveria prezar um pouco mais por isso, prestar um pouco mais de atenção, né? Então até isso é algo que me chama muito a atenção dentro da tua empresa, tá? Poderia, a gente às vezes tem vontade até de fazer mais, e como tu diz, hoje às vezes o atendimento, às vezes o projeto me encanta muito, independente do tamanho, às vezes pode ser uma simples urna, pode ser uma fachada, então às vezes eu me envolvo realmente com o projeto, então hoje eu não atendo todos os clientes que eu gostaria de atender, vamos dizer assim, porque a gente, graças a Deus, eu tenho uma equipe boa na parte de vendas. Mas assim, sempre que eu cubro as férias deles, sempre que posso, eu vou junto com eles aos atendimentos, quando precisa de mim, porque isso é importante, mantém a gente conectado com o cliente. E eu digo, a gente perde cliente, porque a gente, às vezes, quando cresce a empresa, tu tem vários compromissos. Sim. Né? É muita coisa, né? É muita coisa no dia a dia, e tu saber gerenciar isso hoje é o maior desafio, né? Em qual área que tu vai atacar mais? Mas isso é muito bacana, cara, muito legal. E, ô Luiz, qual, assim, o principal, o que mais marcou, assim, na tua jornada de empreendedorismo, né? Nessa tua trajetória, nessa tua caminhada que tu tem? O que mais te marcou, assim? Teve algum desafio, algum projeto, alguma coisa assim que te marcou muito, assim, que te lembra, que te traz à memória? Alguma coisa que te marcou dentro da empresa? Algum trabalho especial, alguma coisa assim?
Ou pelo fato de tu fazer muitos trabalhos, é só mais um trabalho quando tu pega alguma coisa para fazer? Que tem uma bronquinha que sempre marca, né? Porque às vezes a gente tem mais facilidade para lembrar das coisas ruins do que das coisas boas, né? Sempre tem uma bronquinha que marca. Eu acho que tem mais de um projeto, mas existe projetos, vamos dizer assim, projetos simples, às vezes passar em frente a um prédio que eu coloquei o nome e isso já faz quase 18 anos. Legal. Isso aí tem edifício em Torres. E esses dias eu falei pro arquiteto, disse, tu lembra o nome do prédio que tu pediu para eu fazer? Então, assim, parece uma coisa pequena, mas está lá, é um produto que durou tanto, né? Eu te falei da fachada ali da Snack Dog, o atendimento que a gente tem aqui com a Bela Torres, vários clientes que a gente tem aqui, a RSB, entre outras imobiliárias também. Então, assim, a gente tem um carinho muito grande por todos os clientes. E legal, sempre... Cara, num projeto específico agora, eu vou te dizer, a gente fez o letreiro do Passo de Torres. Sim. Então, algo bacana. Outro projeto que eu achei muito legal, que eu participei também, porque não foi só a gente que fez, foi o letreiro de Torres. Pô, que legal. A gente fez todo o letreiro em caixaria, para poder o pessoal da associação ali de construtoras fazer a concretagem. Né? Então, aquilo ali teve a participação da Letrel. Isso mexe bastante, eu acho, contigo, né? Porque é uma coisa que tu passa ali e tu olha, poxa, eu participei de um marco histórico, né? Cara, na verdade, eu penso assim, ó, que não deixa de ser uma obra de arte. Porque, vamos supor, o camarada lá fez uma estátua que está lá no meio da cidade, lá o Laçador lá de Porto Alegre, por exemplo. É uma coisa que é eterno. Vamos supor, disse que fez o letreiro da cidade de Passo de Torres. Pô, é um município, né? Tu fez o letreiro lá da cidade de Torres. Quantas pessoas não vão lá, não tiram uma foto, não marcam, uma lembrança? Então, é uma obra de arte, cara. Então, eu acredito, eu no teu lugar ficaria, assim, satisfeito, é gratificante, né? Imagina, né, cara? Muito legal. Até hoje eu tento evitar, mas sempre que alguém às vezes chama e vão olhar um projeto aqui mais cabeludo, sempre me chama muita atenção. O cara tenta evitar, mas eu gosto. Que legal, cara. É legal. Desafio, né? Desafio, né? Ô Luiz, e tipo, quais os principais obstáculos, assim, qual que tu enfrentou para chegar onde tu tá hoje? Assim, o que mais te marcou em relação a isso? Cara, tem uma coisa que marcou bastante no crescimento da empresa, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, assim, a gente não tinha sede própria e eu falei para minha irmã assim, vamos comprar um terreno ali no centro e vamos construir. Ela me chama de louco. Eu digo, não, a gente constrói de pré-moldado e a gente reboca só por dentro. Aí literalmente ela me chamou de louco. Sim. E hoje existe a Letrel. E foi quase assim que a gente fez. Só para o pessoal que está assistindo, Luiz, só entender, tu tem uma sócia hoje, isso, né? Isso. É uma empresa familiar. Exatamente. Eu e a minha irmã, a Terezinha, ela é minha sócia. Certo. Então a gente é tudo meio a meio ali. Então Sim. Ela faz a parte financeira e eu a comercial, vamos dizer, Entendi. e produção. Então sempre eu fui a pessoa que eu sonhava mais. Entendi. E ela segurava a rédea. Segurava um pouco. O equilíbrio. Tinha que segurar o da balança. Isso ali. E esse foi um dos pontos assim que me marcou. E eu acho que teve outro que a gente daí só aprende depois e tem que aceitar, que é o fato de antes era eu e a minha irmã e mais um auxiliar. Foi assim que começou e eu fazia tudo. Entendi. Tudo. Então... Aquela questão, às vezes, do delegar, né? O empreendedor fica com aquele receio de delegar a função, às vezes, né? Eu ia numa empresa em Araranguá, um concorrente meu lá, que era amigo, e ele tinha 11 funcionários, 10 funcionários, e eu perguntava, como é que tu consegue? Porque eu não consigo deixar alguém fazer o serviço sozinho, parece que eu tinha... Vai sair errado. Parece que vai sair errado. Não vai ficar do meu jeito. Exatamente. E eu vou te contar, não fica do jeito. Não fica, né? Às vezes fica melhor até, fica. Então, mas dos nossos jeitos às vezes não sai. E eu acho que aí foi um grande desafio, eu desapegar de participar de todo o processo.
né? Então eu consegui, né, passar essa etapa. Eu digo que às vezes são muros, né, que a gente tem Verdade. que ir Algumas derrubando etapas, né? e quebrando para poder seguir em frente. Alguns são alguns paradigmas, eu acho, né? Que a gente vai conseguindo mas quebrar para poder evoluir também, né? O que a gente escuta de todo empreendedor quando vai passar por essa transição de delegar funcionário, botar um gerente, ou sair ali do sistema mais mão na massa, vamos dizer assim, é isso daí, né? Porque é o medo de não ficar bom, né? O medo daqui a pouco dele fazer e o cliente não gostar. Não entregar o mesmo não serviço que entregar. tu entregaria, né? Na verdade, isso não deixa de ser uma preocupação com a tua empresa, na verdade, né? É uma preocupação, né? É que tem aquela frase clássica, não pode delargar, né? Delegar. Delegar. E aí que eu acho que é um detalhe muito importante, que a gente às vezes comete o erro, porque daí tu tem que aprender a gerenciar, a verificar. Eu sempre digo isso. Verificar consome menos tempo que fazer. Verdade. Só que a gente, como gestor, como empreendedor, a gente, na maioria das vezes, erra em não verificar. É verdade. Então, é um processo que é um novo aprendizado, como o Robson falou. A gente tem que entrar para uma nova fase do joguinho aí. Verdade. E agora, então, a pergunta que não quer calar, né? Já que tu falou que delegou, com quantos funcionários hoje tem quantos colaboradores a Letrel conta hoje? Hoje, como a gente está localizado numa faixa litorânea, né? Então a gente tem a alta do verão e o inverno. Então a gente oscila entre 14 e 16 hoje funcionários ao longo do ano, dependendo da necessidade. Mas fica nessa faixa. Legal. E uma coisa muito legal até, que eu queria até compartilhar contigo, que eu acho que isso para ti também é um feedback bem importante, né? Que às vezes algumas empresas, infelizmente a gente sabe que nos dias de hoje, as pessoas hoje, os colaboradores, nem todos compactuam, né? Às vezes com a empresa, enfim, estão trabalhando porque precisam ganhar um dinheiro, sustentar sua família, isso é uma coisa óbvia, né? Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção na Letrel, todos, sem exceção, com todos que eu converso, o pessoal que faz a montagem, às vezes já fui acompanhar alguém que fez algum trabalho da tua empresa que fez trabalho para mim, e todos eles só elogios aos administradores, né? São, no caso, tu e a Terezinha. Então isso me chama muita atenção, cara, porque no dia de hoje tu quase não vê as pessoas falarem bem do dono da empresa, que se criou aquela cultura, principalmente, como eu falei, nessa mundo que vem se modernizando dia após dia, às vezes não valoriza tanto, né? Aqueles que possibilitam levar, às vezes, o recurso para sua família, a alcançar os objetivos. E na tua empresa eu vejo que isso tem muito. Isso eu vejo muito isso. E eu queria te perguntar qual estratégia que tu usa, o que tu faz para impulsionar isso no teu time, automaticamente, né, fazendo com que a tua empresa cresça. Cara, uma é o que a gente conversou, né? A gente tem que buscar se aperfeiçoar, estudar. Hoje o conhecimento tem bastante para a gente buscar. E uma das coisas que eu digo, eu vou falar algumas coisas que eu acredito, mas vamos dizer assim, eu não sou, de repente, executor de 100%. Às vezes a gente espera, mas o dia a dia nos consome de um jeito que a gente não consegue fazer estrategicamente exatamente aquilo que a gente estudou, vamos dizer assim. E uma das coisas que eu tento ter muito cuidado lá é assim, eu comparo hoje, eu tenho um filho, então assim, ele é uma esponja, ele absorve tudo que vê e tudo que a gente fala. O funcionário, ele é um colaborador e ele também é o espelho do patrão. Ele também absorve tudo. Não adianta tu falar algo e fazer algo diferente. Né? Não quer dizer que eu faça tudo correto, não. Mas eu tento me policiar nisso, porque se tu vende 100 módulos de LED para um letreiro, tu tem que entregar 100 módulos de LED para o letreiro. Tu não tem que dizer para o cliente que tu vendeu 100 módulos e só porque comporta 80, está lá 80. A gente já botou mais módulos de LED muitas vezes para ter iluminação, mas a gente sempre, eu tento ser coerente para ele. É o exemplo, na verdade. Exato, o exemplo, porque né? assim, se eu vou lograr o meu cliente, qual o problema de o meu funcionário me lograr? Sim. E assim, hoje eu tenho total confiança em todos os membros da equipe, justamente por isso, porque se eu não faço, acredito que eles não façam também. Sim. Então, assim, na rua, não precisa eu estar lá.
Eu acho que hoje é um pilar que eu uso dentro, é isso, é assim, tu ser correto. E a empresa leva como, o teu time leva isso como referência, né? E que bacana, agora ele falou aquilo ali, teve esses dias que precisou ser feito uma substituição de um material aqui na empresa e que eu solicitei para que a tua equipe viesse olhar, enfim, e veio, né? E era algo que a gente não ia nem saber se fosse trocado ou não, enfim, e tu mesmo que me retornou e falou, Robson, eu acho que não precisa substituir ali. Vamos fazer um teste primeiro, ele só olhou lá, organizou, vamos ver se vai dar problema ou não. Eu já sabia que tinha problema, né? Mas mesmo assim ele ainda tentou ver se conseguia achar. Ele veio aqui, o meu funcionário não trocou a fonte. Ele e não assim, trocou é uma a peça coisa que com medo que achou que não estava funcionando. E é uma coisa que tu nem vê, né? Antigamente acontecia muito nos arrumadores de televisão, né? Não precisava fazer nada, o cara, não, deu 200, 300 reais, precisei trocar uma peça. O cara só mexeu no fiozinho, lá funcionou. Mas eu penso daí um funcionário arrumando, sabendo que o patrão, vamos dizer assim, está fazendo sacanagem com o cliente, né? É óbvio que mais cedo ou mais tarde ele vai passar a perna ou no patrão ou no próprio cliente, dizer que estragou, não estragou, sujar o nome da empresa. Enfim, é complicado mesmo. Eu acho que hoje liderar pelo exemplo é a melhor forma. É a melhor coisa, é melhor. Que legal, cara. Não é à toa que a tua empresa hoje, como eu falei, né, é uma das maiores aí do sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Referência, né? A gente ouve falar em um bom trabalho, com certeza a Letrel está envolvida no meio, em grandes empreendimentos aí na cidade de Torres, Rio Grande do Sul, vocês estão sempre envolvidos ali, a gente acompanha, né? A gente é, né, de uma empresa do ramo imobiliário, então a gente está por dentro também do que acontece, sabe dos projetos que tu participa, a gente acha muito legal. Ô Luiz, e a gente sabe que o empresário, no decorrer da trajetória, né, a gente comete erros não sem querer, é que às vezes tu tá na correria do dia a dia, enfim, a gente comete algum erro, né? Qual foi um dos maiores erros que tu acha que tu cometeu no empreendedorismo e o que tu fez para superar isso, para corrigir? Cara, um dos maiores erros, acho que demorar a delegar. Isso foi um que pesa bastante, assim, porque a empresa cresce, né? E ela te consome muito. E até tu passar o bastão, isso levou muito tempo. Acredita que se tu tivesse conseguido delegar antes, hoje talvez teria um resultado antecipado daquilo que tu conseguiu. Antecipado, exato. Não sei se... E outra questão é a verdadeira máxima que todo mundo fala, né? Não pôr todos os ovos na mesma cesta. Eu acho que isso a gente também demora um pouco a entender, até porque a gente está construindo a empresa e tu bota toda a tua energia e todos os teus recursos ali. É verdade. Né? Então, é que eu acho que isso aí que tu falou até é um medo de todo empresário, na verdade, né? Essa questão do delegar. Aí volta aquele assunto lá atrás lá que tu falou, que é vamos supor, tu nunca acha que alguém vai fazer aquele trabalho melhor do que tu. E realmente, às vezes não faz e às vezes faz até melhor. Mas tu sempre fica com aquela preocupação de que na finalização com o cliente, será que o cliente vai te dar um bom feedback depois? Será que ele vai ser um cliente que vai te trazer mais clientes por falar bem de ti, pelo trabalho que tu prestou para ele? Então, acredito que é isso aí que acaba acontecendo, né? Cara, e já que tu falou nisso de atendimento e exemplo, eu vou lembrar de um assunto e eu passo isso, eu tenho 3 pessoal que trabalham ali nas vendas e com consultor ali de atendimento, e eu cobri as férias dele, como tu falou, e uma das coisas assim que hoje eu sempre digo, cara, quem presta serviço hoje são os colaboradores de empresa, muitas vezes não é o dono, e o cliente também tem que saber respeitar e tratar bem os funcionários. Eu não concordo com o cliente que trata mal o meu funcionário, isso já aconteceu. E eu até presenciei, eu não tolero isso, porque eu acho assim, todos nós precisamos de respeito. Verdade. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção. São pouquíssimos casos, 1 a cada 100 ou 1 a cada 500 mil, mas isso é uma coisa que existe e às vezes a gente não precisa. Eu acho que já passou aquele negócio do cliente tem razão, né? Eu acho que o cliente tem razão dentro daquilo que é respeitável que é correto, também, né? Verdade, né? Porque tem vezes também que a gente tem que despedir o cliente. Na verdade, muitas vezes, né, é o termo que a gente tem que usar. Porque, às vezes, a pessoa te suga tanta energia, te desgasta tanto,
que não vale, não compensa, não vale a pena. Tira a tua paz. Então, tirou o teu som E da às tua vezes paz, o colaborador compensa não mais. sabe, ele não sabe fazer isso, ele não acha que tem a competência e nem a confiança às vezes para te falar, mas ele tem que ter essa liberdade de chegar pro gerente, pro encarregado, pro chefe e dizer, olha, está acontecendo isso e aquilo. É verdade. Porque é para poder ter uma avaliação mais ampla. É. E é uma coisa importante que tu falou, o cliente às vezes suga. É verdade. Ô Luiz, e dentro disso tudo, dessa tua experiência, dessa tua trajetória, tu tá com quantos anos hoje já na comunicação visual? Hoje eu tô chegando na casa dos 20 anos de comunicação visual. 20 anos. E dentro desses 20 anos... A estrada. né? E dentro desses 20 anos, qual o conselho que tu teria hoje para quem está querendo iniciar, para quem está querendo entrar para não para o ramo, eu digo, mas entrar para o empreendedorismo, a pessoa que deseja hoje ter o seu próprio negócio, qual é o conselho que tu daria hoje para quem está iniciando na jornada? Cara, 2 pilares que eu acho muito importante e acredito muito é na questão de tu ter um produto de qualidade, seja ele no ramo de prestação de serviço, a qualidade do teu atendimento, seja ele um produto físico, e tu ter credibilidade com o teu fornecedor. Por que eu falo pilar? Porque pilar no ramo da construção civil é aquilo que fica lá embaixo da casa, que faz a fundação lá. Então, isso para mim, ele vai manter a tua empresa. A gente tem vários recursos que vai alavancar, que vai fazer ela crescer, mas isso é uma boa base para te ter, porque isso vai te dar credibilidade perante ao teu fornecedor e vai te trazer clientes. A gente tem exemplo de empresas que muitas vezes têm um produto bom, mas o atendimento não é tão bom e elas estão no mercado há muito tempo. Entendi. Isso não é um segredo de crescimento, não, é uma base. E dali tu tem que buscar o resto do conhecimento. Hoje a publicidade é algo que não pode faltar, eu acho que em qualquer empresa, né? A propaganda, tu tem que ser visto para ser lembrado. Verdade. Isso é uma máxima que nunca fica velha, né? Não tem como, né? É isso. Verdade. Tem que ser visto para ser lembrado, né? E a gente tem que anunciar sempre que tem que ter orgulho da onde fala, aonde trabalha, falar da onde trabalha. Eu acho que isso é importante, né? Viver em sociedade, participar da sociedade onde tu mora. Isso também me ajudou muito. Eu fui presidente do CDL durante 8 anos. Nossa. E isso envolve bastante também, né? Então isso eu percebi que tu tem que estar envolvido com a comunidade. A gente tem que escolher os pontos que a gente defende, né? Hoje na Letrel a gente sempre tenta colaborar com o que é do meio ambiente, com o que é festividades, com o que é religião e social. Eu acho assim, a gente não... por ser um ramo de comunicação visual, a gente peca na comunicação visual, né? Propaganda nossa é o nosso produto do nosso cliente, então tem bastante na cidade. É verdade. Então Seria hoje, digamos assim, um projeto que vocês fazem questão de participar, né? Pelo fato que hoje, na verdade, toda empresa ela tem que ter, além de... Se a gente não patrocina, a gente ajuda de alguma forma, sempre quando vão no esporte, nesse âmbito. Eu acho que toda empresa ela também tem que ter um propósito, né, Luiz? Porque eu acho que se uma empresa só pensa em lucro, que é uma coisa óbvia, né? Uma empresa, tu montou uma empresa para ganhar dinheiro, isso qualquer empreendedor, né? E toda pessoa também que trabalha está lá porque quer ganhar o seu dinheiro. Mas nos dias de hoje, eu acho que a empresa sem propósito, ela também acaba se tornando uma empresa vazia, né? Então eu acho que faz parte do fundamento. A nossa empresa é a RSB Imóveis. A gente tem um projeto social que a gente doa livro a cada imóvel que a gente vende, a gente doa livros para instituições, para escolas públicas, para incentivar de alguma forma. Então, assim, a gente também, pensando nisso, pensando que a empresa ela deve fazer mais também na sociedade em que ela se envolve, foi onde a gente criou o projeto, que a gente tem o projeto Motivamente, né, que é onde a gente faz através desse projeto, que a gente faz a distribuição dos livros, enfim, para incentivar também na leitura. E eu acho bacana, né, tu falar isso aí, que a Letrel também se envolve com esse tipo de coisa. Isso mostra o diferencial da tua empresa também, com a comunidade. Porque hoje eu acho que a empresa tem que ter um envolvimento, né? Tu não pode ser simplesmente eu estou ali com as portas abertas esperando o cliente entrar e tu pega o dinheiro, mas tu também não devolve algo. Porque eu acho que se tu devolve aquilo para o universo, enfim, o universo vai te devolver de volta também, né?
Então, acho que para quem está começando a empreender, é trabalhar muito, baixar a cabeça, ter um foco muito nítido daquilo que quer buscar, porque o começo é pedreira. É difícil, né? Pedreira. A gente que o diga. Depois não melhora, mas a gente acostuma. Acostuma, né? Aprende a trabalhar daí. Vai indo, acostuma. Todo começo é difícil, né? Mas assim, o conhecimento eu acho que é a principal forma de tu poder ter um pouco mais de sucesso e acertar melhor, estudar bem o ramo. Acho que tem bastante recursos aí hoje para buscar o conhecimento. Eu assim, ó, até uma coisa que eu queria falar, eu conheço o Luiz há muitos anos, né? Pra quem não sabe, a gente se conhece há bastante tempo. E uma das coisas que eu queria te fazer pergunta, né? Porque eu sei que tu é um cara que tu tá correndo direto para conseguir falar com ele, não é fácil, né? Às vezes a gente liga para ele, ele não atende. O homem é concorrido, concorrido. Então, assim, a gente tenta contato, não consegue, normalmente está envolvido em reuniões, enfim, e o dia passa voando, obviamente, né? E teu WhatsApp, creio que quando tu abre ali é uma lista, muita gente te chamando. E há uns anos atrás eu conversei com ele, que eu há um tempo já consegui equilibrar a vida no sentido de determinar tempo para trabalhar, tempo para se divertir, tempo para a gente poder recuperar as energias. E eu conversei com ele há muitos anos atrás, antes dele iniciar o projeto dele, que eu vou fazer a pergunta ali, né? E naquela época eu estava no auge do meu projeto enfim, buscar melhorar a minha saúde, exercício físico, tudo. E não é fácil a gente conseguir administrar trabalho, casa, família. Como que tu faz isso, Luiz, no dia, na tua correria? Tu determina horários, tu tem esse tempo especial com a tua família, tu consegue fazer essa divisão? Eu acho que começou a minha busca foi lá quando eu larguei o bar já. Pra poder ter o sábado e domingo. É verdade, né? Que é direto. E à noite. Antes era direto. Então, acho que ali eu já comecei a querer mudar um pouquinho. Aí depois teve a construção da empresa. Também me sugou muito tempo, né? Uhum. E a minha esposa também, quando ela começou a faculdade, formada em arquitetura, então foi uma jornada ela fazendo arquitetura e eu construindo a empresa. Então, aí depois que a empresa estava, faz mais ou menos há uns 6 anos atrás, eu comecei a equilibrar um pouco mais a saúde. Então, eu comecei a me cuidar um pouco mais e daí eu tive que fazer algumas mudanças. Uma delas foi começar a acordar cedo. Mas isso foi forçadamente ou foi assim por livre e espontânea pressão ou foi porque foi espontâneo? Te colocou? Não, foi espontâneo, mesmo? Não foi. Sim. Não foi nada. Um dia lá e estava sentado no sofá vendo um filme e pensou, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa porque senão eu não duro muito. Não, eu era magrinho, né, cara? Bem magrinho. Então eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar e comecei a acordar cedo. E não é fácil no começo, tu acorda, tu pergunta o que tu tá fazendo acordado essa hora. 5:30 da manhã. Todo mundo dormindo, né, cara? O cara lá acordado. Baita silêncio. O que eu tô fazendo? O que eu vou fazer? A pergunta. Eu vou levantar para quê? Para quê? A mesma coisa, quando eu comecei a treinar, que eu cheguei a 104 quilos, cara. Hoje eu tô perto, não, tô brincando, hoje eu tô menos, né? Mas assim, que eu consegui a minha redução ali, eu começava também a acordar às 5 horas da manhã, 5:30 da manhã para ir para academia, e várias vezes eu pensei, o que eu tô fazendo? Lógico, na época, né, me obriguei também até por questões de saúde. Mas depois que tu acostuma até vai. Só porque no início tu pensa isso aí, né? O que eu tô fazendo, cara? Que loucura. É que na verdade a gente tá acostumado com uma rotina, acomodado, enfim, né? Daí quando tu vai trocar, principalmente quando é meio drástico o negócio assim, né? Até o cérebro da gente entender, não, tu tá fazendo certo, continua. Mas depois acostuma, cara. Acostuma e se tu não... Torna tu hábito. Muda a rotina... Torna hábito, né? Torna verdade. Tu sente falta. Então... Eu acordo cedo, faço a minha rotina em casa, eu vou na academia para depois ir pro trabalho. Então, e aí depois vai, aí emenda. Aí vai. Horário não tem horário para parar. Aí o dia fica curto. Aí fica curto, né?
Que legal, cara. Ô Luiz, também assim, ó, com o passar do tempo, tu tá aí quase 20 anos, tu falou de trajetória, né? Tu adquiriu habilidades, com certeza. O que tu indica para o iniciante, para quem está começando, o que a pessoa deve fazer, tu acha, para quem está iniciando? Ela deve correr atrás de estudo, ela deve fazer mais pesquisa, ou ela deve esperar por algum incentivo? Ou começa e depois aprende? E depois aprende, o que faz? Eu acho que o principal de tudo é querer. Tu querer empreender, eu acho que já é 50% do caminho. Isso é verdade. É que o empreendedor, na verdade, ele é meio doido, né, cara? Assim, principalmente no Brasil, né? O cara que quer empreender, né? No Brasil é complicado. Então, assim, às vezes eu olho... A gente não aprende na escola, Não aprende, né? cara. A gente não aprende na a escola não empreender. ensina isso. Não. Na verdade, eu acho que... Olha, a única coisa que eu uso da escola mesmo, para hoje, no meu dia a dia, o que eu aprendi lá foi a ler, né? Ler e fazer conta. E fazer conta. Só somar também, assim. O resto diminuir, não sei. Mas é isso aí. A gente, nesse sentido, assim, a escola não ensina. Não ensina os desafios, né? Como vai ser, não Cara, ensina tu administrar. Na verdade, assim, eu penso... O que te ensina mesmo é o dia a dia, na verdade, né? Ali, claro, tu vai procurar se preparar o melhor possível, né? Estudar e tal, mas o que eu tiro, acho que qualquer profissão é assim, né? Vamos supor, ser corretor de imóveis, né? Tu vai lá, faz um cursinho de ser corretor, tira o seu Cresci, tudo tranquilo, mas, cara, tu aprende uma gota de um oceano gigantesco. O que tu vai começar a aprender é ali no teu dia a dia, fazendo, negociando, aquilo dali que vai te dando mais casca, vamos dizer assim, né? Eu acredito também, acho que na comunicação visual, boa parte foi no dia a dia ali, lidando e fazendo também, né? A comunicação visual ela tem muitos macetes, ela tem muitas facetas, hoje a gente tem muito recurso, a gente trabalha desde a parte digital mesmo até a parte analógica. Sim. E isso hoje se criou um leque muito grande de tecnologia. E ela veio de um ramo que antes era muito simples, que era um letrista, né? O cara que fazia, Sim. pintava na mão lá. Então antes era tudo muito analógico. Hoje a empresa de comunicação ela é muito tecnológica, né? Eu acho assim, para quem está começando hoje, a terceirização às vezes de alguns produtos é o início, né? Acho que até no ramo imobiliário, a parceria, muitas vezes, com um concorrente, um colega, Sim, é o que às vezes faz tu alavancar. Eu acho que ninguém está sozinho. E todo mundo gosta de compartilhar um pouco de conhecimento. Quem não gosta, às vezes, de falar das suas conquistas, dos seus acertos. Então, assim, a gente pensa que o pessoal não vai contar qual é o segredo de tal ramo. Cara, mas tu tem que estar lá junto, tem que estar lá participando. Verdade. Alguém vai contar, o pessoal vai falar. Eu acho que com o tempo tu diz, no dia a dia, se prestar atenção, aprende. Sim, o compartilhamento te ajuda nisso aí mesmo, aprender, né? Vai compartilhando informação, eu compartilho contigo e assim vai, né? Ô, Luiz, e outra também pergunta assim, né? Hoje tu estuda bastante, tu tem algum livro, alguma coisa para recomendar que tu leu, que tu gostou? Tu tem alguma dica assim para o pessoal que está iniciando no ramo de empreendedorismo? Cara, tem um livro que eu gosto, ele é um pouquinho mais complicado, até porque eu tenho várias versões dele, mas eu gosto muito, e daí tu tem que, às vezes, entender um pouquinho da história americana para te poder entender um pouquinho do livro também, que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Bacana. E ele fala de lidar com pessoas, tanto no amigos como profissionalmente. Então, foi um livro que me chamou muita atenção e volta e meia eu leio, eu tenho ele em audiobook. Legal, eu achei um livro bem bacana. E, cara, hoje o conhecimento, ele, vamos dizer assim, o algoritmo lá do... É a base de tudo, né? Eles já, se tu quer, ele já te entrega. Verdade. Nesse mundo de inteligência artificial aí, quem busca uma informação numa leitura já encontra uma lista completa. E falando nisso, a gente, né, partindo já para esse ramo que o empreendedorismo não tem como a gente fugir disso, né? Como tem tudo está partindo para o lado da inteligência artificial. Como que tu vê isso no futuro da comunicação visual? O que tu vê nesse formato? Tu acha que vai afetar? Tu acha que
vai agregar? O que tu pensa sobre isso? Qual é o teu pensamento? O meu maior medo não é na comunicação visual, e sim na comunicação, porque vamos dizer, a gente sempre foi um pouco manipulado pelas mídias, pelas TVs e tal, mas a gente era manipulado por pessoas. Uhum, verdade. A gente agora vai começar a ser manipulado. A gente estava sendo manipulado pelo algoritmo, só que agora vai vir a geração das IA, então a gente vai começar a ser manipulado por uma inteligência artificial. Vamos tomar cuidado aí, né? Então tem que ter esse cuidado, porque o que eu falo manipular? Não é nada maligno, eu estou dizendo destinar o teu desejo de compra, o teu desejo de passeio, de alimentação. Sim. Então esse é o cuidado que a gente vai... O grande desafio, né, principalmente das empresas que trabalham com tecnologia, vai ser destinar isso para o rumo certo. Porque... querendo ou não, ele pode estimular tanto para as coisas boas quanto para coisas ruins, na verdade. E assusta um pouco porque, claro, aumenta a inteligência artificial e se diminui a inteligência do ser humano, né? Porque o cérebro da gente, cada vez menos... Vai ficar com preguiça. Vai ficar com preguiça de pensar. Daqui a pouco está sendo dominado, literalmente, pelas máquinas, né? Mas algo que me fez pensar um pouco, semana passada eu escutei, e eu achei muito interessante, foi uma pergunta que eu li. Será que a gente veio nessa vida para trabalhar 8 horas e viver 4? Porque hoje a gente tá assim, a gente trabalha 8 e quando vive 4. Quando vive, né, na verdade. Então, assim, será que a gente está certo? Verdade, aí para pensar. Uma reflexão. Né? Uma reflexão. Os nossos desejos dependem do nosso trabalho. E a gente criou tantos desejos e nos criam tantos desejos, que será que a gente veio para essa vida para isso? Boa pergunta. Fica aí pro pessoal querer comentar depois aí para deixar uma opinião pra gente em relação a isso aí. Verdade. Ô Luiz, e a tua visão sobre o futuro em relação a isso para empreendedores? Tu acha que isso está vindo também ao mesmo tempo para agregar, para ajudar a aliar isso, agregar no desenvolvimento das empresas, ou tu acha que isso vai limitar em algumas coisas? Acho que sem dúvida tem muito para contribuir, porque a gente vai dar um salto de tecnologia muito grande, assim, a gente vai ter recursos. Se a gente souber usar, a gente consegue, se a gente organizar direitinho, vamos dizer assim, se organizar direitinho, todo mundo ganha. Mas o que eu digo com isso é tu poder viver e tu precisar daquela informação e a IA vai te entregar. Não para aquilo que tu tem que fazer cotidianamente. Sim. Se tu for precisar de um cirurgião cardíaco, tu não vai pegar um cara que fez um tutorial do YouTube. Mas assusta um pouco, cara. Esses dias eu vi gente falando que já tomou decisão inspirada ali pela inteligência artificial. Inclusive no chat GPT lá. Tinha uma decisão difícil para tomar, foi lá e fez a pergunta, e o chat deu a resposta, a pessoa foi tomar uma decisão por aquilo. Então, às vezes, ao mesmo tempo, assim, te deixa um pouco até preocupado em relação a isso, né? Porque decisões, daqui a pouco, igual tu falou, vão estar sendo tomadas por algoritmos e não, enfim, né, pensados racionalmente. Se é uma informação que é grande e ela vai ser usada esporadicamente, tu não tem necessidade de aprender tudo aquilo. Se é algo simples de ser executado, e daí tu ter uma IA que possa te auxiliar e te dar os passo a passos, beleza. Tu não acumula informação desnecessária. Sim. Mas alguns ramos vão ter que ter muito cuidado, porque... Verdade. E chegou para ficar, né? Não é algo que... Não tem como... Não tem mais volta. Não tem como segurar. É um rolo compressor, né? Tá vindo. Não é questão de dizer assim, não, eu não quero participar disso. Automaticamente não é tu querer ou não querer. Se tu não quer, tu simplesmente vai ser colocado para escanteio, porque isso está vindo, né? Não tem como tu controlar. E no ramo da comunicação visual, a gente está vendo aí os painéis de LED, que por dentro do painel de LED vai ter por nada, de repente, uma IA aí futuramente. Que legal, cara. Mas inicialmente hoje a gente tem a tecnologia do display digital, uma fachada digital. Sim. Aí tu me pergunta, vai sumir o letreiro, o adesivo? Não, eu acho que é mais um produto que vem para agregar, porque... diferencial, né? A beleza de um adesivo igual esse que a gente tem na parede aqui, ó... É o charme que tem, uma fachada em letra caixa. Inclusive foi a Letrel que fez, cara. Ficou muito bem feito, os caras são eu vi no banheiro também.
Então, eu acho que são tecnologias que vieram para somar. Sim. Se for assim, ótimo, vai todo mundo tirar proveito. Agora, Sim. a tecnologia tem que vir para ajudar a gente. Legal. E saber usar, né? Então, assim, vamos para encaminhar para o nosso encerramento do nosso podcast, né? Primeiramente, Luiz, eu queria também agradecer, né, por tu ter vindo aí, compartilhado, né, tuas ideias com a gente. Tu é uma pessoa que eu tenho por referência, não só para o nosso município, mas também como empreendedor, como família, alguém que cuida muito bem da empresa, né? E queria assim te dar os parabéns pelo trabalho que tu faz na tua empresa também, porque a gente precisa de profissionais assim, né? Porque tu imagina, se a gente precisa de um trabalho legal e a gente não tem uma empresa boa para te entregar, tu também fica na mão, né? Fica na mão, né? Então, assim, principalmente a gente que trabalha no ramo imobiliário, a gente já participou de lançamentos, que foi tu que produziu material, tudo produto de qualidade, tudo. Então, isso aí a gente acha bem importante, que continues assim, que cada vez prospere mais, né? Que a gente deseja que Deus sempre faça prosperar. Deixa eu contar um segredinho aqui. Opa, lá no começo, não bem no começo, mas muitas vezes o seu Robson fez muita tinta para eu pintar letreiro. Verdade, cara. Nossa, agora essa aí foi puxada agora. Já fui teu cliente. Verdade, cara. Verdade. Quantas cores eu levava um pedacinho de adesivo lá e o homem tinha que gotinha por gotinha fazer a tinta. 45 do segundo tempo, cara, preciso que tu me ajude com isso aqui. Bora, vamos junto. Gostava de um desafio, né? Legal. E foi várias, né, Luiz? Não foi nenhuma nem duas. Né? Não foi nenhuma nem duas. Muitas vezes. Alguns, acho que anos, né? Anos. Imagina, contribuiu muito para o crescimento da Letrel aí, ó. Muitos clientes ficaram satisfeitos através da tinta. Ver como é que é o universo, né, cara? Aí, ó. Verdade. Porque já faz mais de 12 anos já que eu tô no ramo. Contribuiu. No ramo imobiliário, então, para te ver, antes disso aí eu já fazia. Já faz uns 15 anos, acho que sim, né? Tem tempo, né? Era bem magrinho. Então tá muito legal. Obrigado, Luiz, pela tua disponibilidade aí de participar, né, de estar fazendo parte também de um marco histórico para a nossa empresa, né? Tá sendo o primeiro podcast, uma experiência para nós também, uma forma da gente se aproximar e levar essa cultura de empreendedorismo, porque corretor de imóveis, né, que é a nossa profissão hoje, a gente vive desafios do dia a dia, né? Eu acho que uma vida de empreendedorismo é do corretor. O corretor vive o empreendedorismo desde o momento de que ele acorda até a hora que ele vai dormir, né? Então, ele tem que saber negociar no trabalho, ele tem que saber negociar em casa, tudo. Tudo envolve tempo, né? Então, administrar. Tá aí um bom conselho para quem está iniciando, ó. Saber negociar. Saber negociar, isso é muito importante. Para todo mundo. Negocia com pai, com mãe, com irmão. Eu acho que devia existir um curso de negociação específica, né, cara? A negociação, ela começa quando tu acorda e só para quando tu vai dormir, porque o dia todo tá negociando alguma coisa, não adianta. É verdade. Luiz, então assim, eu queria que tu fizesse aí tuas considerações finais, pode falar o que tu quiser, fica à vontade, dá um conselho para alguém que está iniciando, fica à vontade, fala o que tu tiver vontade aí. Cara, eu primeiramente agradecer a oportunidade, espero que tenha sido do agrado de todos. Melhor Obrigado, estraga. cara. Nossa, é uma experiência dessa aí, cara. Foi muito bom falar um pouquinho e também bater o papo com vocês, o Júnior, o Robson. E, cara, eu acho que 50% é coragem e o resto tem que correr atrás do conhecimento. Legal, a questão da negociação que a gente comentou agora é algo muito importante também. Tu tá no ramo imobiliário, a nossa região aqui, ela muito próspera em relação a isso, e isso a gente vê números reais. É verdade. Eu vi o crescimento aqui, a gente acompanha desde que eu atendo muitas imobiliárias, então é um ramo que eu acho que ainda tem mais uns 20 anos pela frente ainda de crescimento. Tranquilo. Então, hora que terminar os terrenos e as casas, começam os prédios e por aí vai, né? Então, também acho que é uma atividade que traz crescimento e desenvolvimento para a nossa cidade. Assim como tu falou dos propósitos, e um dos propósitos da Letrel é deixar uma cidade um pouco mais bonita, né? Seja através com uma fachada, com um adesivo de vitrine, com um adesivo decorativo em casa. Então, eu acho que
a Letrel pode deixar, de repente, o dia de alguém melhor, vamos dizer assim. E uma cidade um pouco mais comunicativa, mais bonita. Que legal. Então, eu acho que esse é o nosso intuito, é poder fomentar o crescimento das empresas. Acredito que uma fachada hoje ela traz o cliente para dentro da empresa, então é muito importante. Acho que é um dos investimentos mais importantes que qualquer empresa deveria fazer, é investir na sua fachada. É uma publicidade que ela ou é gratuita porque tu é dono do teu espaço, ou porque já está incluída no aluguel. Então, eu conheço pessoas que pagam, às vezes, por um espaço, uma fortuna só para ter a publicidade. Então, investir na fachada da loja é algo que é barato e muito importante para jogar o cliente para dentro. Legal. Então, eu acho que é isso. Só queria agradecer. Que bacana. Ficou aí a dica, então, aí do Luiz. Aprendam um pouco com essa fera aí, então. Já deixou a dica, é um especialista aí do mercado de comunicação visual, né? Compartilha com o pessoal aí qual é o Instagram da Letrel, para o pessoal seguir, o teu Instagram também, quem quiser te seguir, te fazer mais perguntas. O Instagram da Letrel é Letrel Visual, só pesquisar aqui vai achar rapidinho, aparecer ali. A gente posta alguns trabalhos lá, tem alguns stories. E tem o meu também, Luiz Gonzaga, se procurar acha. Vai aparecer. Qualquer dúvida também pode entrar em contato. Tá legal, show de bola. Então tá, pessoal, queria agradecer aí ao nosso podcast de estreia. Espero que gostem. A gente criou esse projeto com a intenção de poder ajudar aqueles que pretendem empreender e compartilhar também com o mercado, trazendo histórias de sucesso como a do Luiz. Tá? Quem quiser me seguir, o meu arroba é @Robson Baltazar e o do Júnior? Júnior Silva Imóveis. Júnior Silva Imóveis. Então, pessoal, quem quiser nos seguir, fique à vontade para fazer pergunta. Tem o Instagram da imobiliária também, né? Verdade, RSB né? Imóveis. Um oferecimento especial da imobiliária RSB Imóveis. Quem quiser nos adicionar, segue aí. E pedir também para você que gostou da história, compartilhe aí com um amigo, com o tio, com o primo, com o vizinho. Vamos compartilhar, que a ideia é ajudar. Tá certo, pessoal? Obrigado e até o próximo episódio. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.